Este vídeo é uma utilidade pública para os amantes da música eletrônica. Nós vamos estudar, à luz da composição, do sound design, da neuroacústica, da neurociência e da endocrinologia, como as músicas eletrônicas do mainstream são intencionalmente projetadas e elaboradas para hiperestimular o seu sistema nervoso central, te fazendo literalmente fritar para consumir mais álcool, drogas ou mesmo se render a desvios e desequilíbrios, mais do que você deveria na sua consciência plena, no controle das suas próprias faculdades mentais e neurais. Professor Gabriel Menezes falando, e nós vamos falar hoje sobre este fator um tanto quanto polêmico, mas baseado num conhecimento e num estudo de mais de 15 anos sobre a própria música e a produção musical, além da própria produção musical por si só, compreendendo também a neurociência, a engenharia acústica, a neuroacústica e, consequentemente, a própria endocrinologia e as funções do nosso sistema nervoso central. Neste vídeo, ou melhor, nesta aula, que é uma verdadeira masterclass completa sobre produção de músicas que alteram a consciência. Não espere um vídeo curto ou um conteúdo raso, pois vamos analisar uma track de Psytrance para entender do ponto de vista técnico, musical e científico os elementos dinâmicos e de arranjo das músicas eletrônicas e seus impactos nos estados de humor e de consciência de seus ouvintes. Tudo isso, é claro, à luz das disciplinas da neuroestimulação sensorial, arrastamento de ondas cerebrais e regulação autonômica. Então, já pega um chá ou um café e prepare-se, pois essa vai ser uma masterclass profunda e detalhada para fazer expandir a sua compreensão e despertar a sua consciência para fora do sistema e da matriz de controle vigente. Muitos acreditam que estão fugindo da Matrix através desta contracultura, mas mal sabem eles que estão fugindo numa ponta e se aprisionando lá na outra ponta. É o tal dos extremos da dualidade e, na verdade, estes extremos são o principal elemento da projeção holográfica que aprisiona consciências no processo. Então, se conhecimento é poder, vamos lá para a nossa Masterclass te dar poder com estes conhecimentos técnicos e científicos aprofundados que eu vou trazer aqui. Sim, as músicas vão ter uma influência direta sobre o seu estado de consciência e o seu estado de humor/sentir, tanto para o bem quanto para o mal. Mas afinal, o que me qualifica a falar sobre esse tema? Bom, eu dei da carteirada, mas vamos lá. Já que muitos céticos, haters, surgem aqui no meu canal, é importante eu falar um pouco das minhas qualificações para que vocês possam compreender que eu não estou falando aqui de achismo. Estou falando de um lugar profundo de estudo, de pesquisa e de entendimento sobre o assunto dentro de uma visão holística. Quando eu falo holística, uma visão do todo. De formação, a minha área é a engenharia. Naturalmente, segui para a área de humanas, com diversas especializações e aprofundamentos em estudos e pesquisas dentro da área de filosofia, de teologia, antropologia. Me interessei especialmente sobre estados de consciência e como a meditação, os breathworks e as frequências sonoras têm esse poder sobre a alteração da consciência. Nesse meu estudo aprofundado sobre a consciência, naturalmente caí na neurociência. A neurociência abriu as portas para que eu pudesse compreender como o próprio cérebro humano funciona. Depois disso, eu realmente fiquei fascinado por psicoacústica, engenharia acústica, neuroacústica, sound design e assim fiz várias especializações, formações, cursos, mentorias sobre o assunto. De formação musical,
Eu toco violino desde os meus 8 anos de idade. Realmente, a música sempre fez parte da minha vida. Dos 8 anos de idade até a idade adulta, eu segui dentro de uma formação na música clássica, estudando as partituras dos grandes mestres da música clássica, do barroco, dessas influências que realmente ainda estão presentes também no meu trabalho. Através do violino, naturalmente, eu aprendi toda a parte teórica musical, a execução de partituras e também toda essa parte do estudo da música em sua história, a história da música. E o violino abriu, naturalmente, essa minha mente musical artística para outros estilos musicais. Conforme eu fui me aprofundando na meditação e no entendimento dos estados de consciência, neurociência, eu comecei a perceber nas minhas próprias práticas de meditação como a música tinha uma influência muito grande sobre os meus estados mentais na própria prática. E como às vezes certas músicas elas batiam ali numa melodia, numa harmonia ou num ritmo que tocava emocionalmente o meu coração. E eu me movia para um estado profundo de gratidão, de amor ou de êxtase. Comecei a perceber isso e eu que comecei a praticar a meditação para curar a ansiedade, a depressão, o burnout, a síndrome de pânico, porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, antes de eu mergulhar profundamente no mundo da meditação, eu que já era interessado sobre os assuntos da mente, da consciência, da filosofia, da teologia, da antropologia, eu ainda trabalhava no mundo corporativo. Esses meus estudos e especializações eram mais para fins de interesse pessoal e de hobby. Eu não sabia naquela época que eu acabaria levando essas especializações para a minha missão de vida, para o meu propósito de vida. Mas eu sempre gostei desses assuntos, sempre estudei sobre eles. De verdade, na minha juventude, eu sonhava em ser músico e professor de história, especificamente arqueologia e antropologia. Naturalmente, fui para a área de engenharia, comecei a trabalhar na indústria petroquímica e devido à periculosidade, aos riscos e também à cobrança, à pressão nesse meio, eu desenvolvi uma síndrome de burnout que depois escalonou para depressão e síndrome de pânico. Eu fui para a área de engenharia por questões financeiras, porque pagava bem, mas não estava conectado com um propósito. Eu fui feliz, eu não vou ser ingrato, mas naturalmente eu adoeci porque eu estava desconectado do meu propósito, fazendo uma coisa só pelo retorno financeiro. E aí a depressão ela bateu na minha vida de uma maneira tão profunda que eu recorri a todo tipo de tratamento e do tratamento convencional eu fui indicado por um psiquiatra a fazer meditação. Isso há 15 anos atrás. E 15 anos atrás a meditação era uma coisa muito envolta em tabu, em coisas religiosas, espirituais, que não estavam desconectadas ainda da espiritualidade, da religiosidade ou do dogma, e aí eu tive ali, naturalmente, uma resistência. Mas esse médico me apresentou o livro de um médico cardiologista emérito da Harvard Medical School, o Dr. Herbert Benson, um livro chamado Beyond the Relaxation Response, e aí eu fui ler esse livro e vi dados específicos, tanto para fins cardiológicos, neurológicos, mentais, psicológicos, dos impactos positivos e benefícios da meditação. E eu fiquei fascinado com aquele tema. Comecei a estudar a meditação e praticar na minha vida. Foi aí que a meditação entrou na minha vida com tudo, há uns 15 anos atrás. Um ano como praticante, acendeu no meu coração a chama de começar a ensinar a meditação para as pessoas. Então, comecei a viajar ao mundo e fazer formações de mindfulness, de meditação de todos os estilos, de todas as escolas de breathworks conhecidas no mundo. Comecei para fins pessoais, mas também comecei a ensinar as pessoas em paralelo ao meu trabalho no mundo corporativo, no mundo da indústria. Então, com a meditação, eu me reconectei com a música porque eu percebi certas músicas tocavam tão fundo na minha consciência e no meu sentir que eu falei, não, eu preciso aprender como essa galera que produz música de meditação, o que eles fazem, como é que eles fazem
e como eles produzem essas músicas. E aí foi o outro leque de estudos e aprofundamentos que eu mergulhei. Eu me conectei com os Breathworks, especialmente o Soma Breathworks, que trabalha com um elemento chamado Breath and Beats, ou respiração ritmada. E aí, naquele momento, eu comecei a ver a combinação de músicas tribais, eletrônicas, tipo tribal house, músicas étnicas, combinadas com a meditação de respiração. Eu falei, uau, agora eu quero aprender também não só mais produzir as músicas de meditação que àquela altura eu já estava produzindo, mas aquelas músicas mais calmas, mais suaves, sem aquele componente rítmico tão presente nas expressões musicais como a música eletrônica. E aí eu comecei a me aprofundar no estudo da percussão, comecei a me aprofundar no estudo da influência dos ritmos sobre os nossos estados de consciência. O meu gosto naquela época era Tribal House, mas eu não encontrei nenhum mentor, nenhum produtor que pudesse me mentorar ensinando especificamente Tribal House. Então eu tive que estudar vários estilos de música eletrônica. Comecei com o Electronic Dance Music, que tem uma oferta de cursos, mentorias muito maior. Daí eu comecei também a estudar o Psytrance. Depois que eu fui estudar o Trance, em vez de estudar o Trance e o Psytrance, depois eu estudei o Psytrance e depois o Trance, que o Trance, na verdade, é a expressão musical que foi criada em Goa, numa comunidade do Osho, que depois veio influenciar o Psytrance. E também comecei a estudar o House, Deep House, nessa pegada que conversaria com o Organic House ou Tribal House. Quando eu comecei a migrar desses estilos mais eletrônicos, com sintetizadores, instrumentos virtuais, muito, vamos dizer, equalizados, alterados, muito sintéticos, muito artificiais, lá do Electronic Dance Music, lá do Deep House, do Psytrance, do Trance, comecei a ir para o Organic House, para o Tribal House. Dentro dos meus estudos de produção mesmo, eu comecei a perceber a diferença que esses sons sintéticos exercem sobre a nossa consciência, sobre o nosso sentir, em comparação aos instrumentos mais orgânicos, como eu tenho aqui vários no meu estúdio. E daí, naturalmente, eu comecei a me especializar em etnomusicologia, o estudo das diferentes influências culturais, étnicas, tribais, musicais, seus instrumentos e, acima de tudo, aprender a tocar esses instrumentos. E esses elementos começaram a entrar na minha música. E eu comecei a produzir músicas para elevação, para a expansão da consciência, para a elevação do ser e dos estados de sentir. E aí, naturalmente, essa comparação dos sons mais sintéticos, artificiais, com os sons mais orgânicos, tribais, me fez observar, dentro do estudo da própria neurociência, dentro da própria neuroacústica, como as músicas eletrônicas do mainstream, elas são produzidas para nos fazer fritar. Já ouviu falar desse termo? Fritar, pois é. E o que isso quer dizer especificamente? Essa é uma forma, uma representação, uma linguagem muito simplória que a galera das próprias raves, dos festivais, principalmente de Psytrance, utilizam, né? Mas que tem um significado muito profundo. E vem de um entendimento deles empiricamente de sentir como o corpo e a mente deles reagem a esses sons. Por isso que o termo fritar surgiu. Mas fritar nada mais é que a hiperestimulação do seu sistema nervoso central no modo simpático, ou seja, o modo de luta ou fuga, onde o seu corpo fica no estado de estresse, tensão, sobrevivência, agitação, ansiedade e euforia. E, naturalmente, a sua mente fica em ondas cerebrais beta, baixo, média e alto, dependendo da intensidade da música, dos elementos que a gente vai se aprofundar mais à frente. E isso gera um estado de euforia, um estado de estresse fisiológico, de ansiedade mental sobre a mente e sobre o corpo,
liberando altos níveis de adrenalina, cortisol e noripinefrina. Isso é fritar, quando você está naquele estado de euforia, de agitação, de hiperestimulação do seu sistema nervoso central. Para muitos, estes estímulos geram também agonia, angústia e até um pouco de crise de ansiedade e pânico. Então vamos entender exatamente o que é o fritar. Mas antes, quero deixar um disclaimer bastante importante. Isso não é uma generalização, ok? Existem intenções e intenções por trás da criação das músicas, principalmente as músicas eletrônicas, assim como também das próprias músicas de meditação. Existem músicas de meditação que são para induzir para ondas delta, outras para teta, outras para gama, algumas para alfa. Sempre há uma intenção, e essa intenção é de quem produz a música. Então, quando falamos da intenção daquele que produz a música, carrega não só o significado das letras, da mensagem que quer se passar, quando essa música tem letra, tem uma mensagem para passar, mas também as intenções subliminares da coisa, que é onde entram os conhecimentos de arranjo, composição, harmonia, melodia, percussão, BPMs, arrastamento de ondas cerebrais, neuroacústica, neuroestimulação sonora, etc, etc. Existem, sim, músicos ou produtores musicais dentro da cena eletrônica muito conscientes, que produzem músicas incríveis, como Mose, Porangui, os produtores independentes do canal no YouTube Café de Anatólia. Existem muitos músicos criando músicas incríveis de cura, músicas de consciência, de expansão da consciência, de trazer o corpo para o estado de equilíbrio, para o estado de homeostase, para o estado de foco, de concentração, de clareza, de relaxamento, de calma. Mas sim, existem muitos mal intencionados, conscientemente ou inconscientemente, porque tem muitos que só seguem o hype, só segue a manada, nem sabe por que está produzindo o tipo de música que produz, justamente porque está focando no pop, é no que vai fazer ele ter sucesso, é o que vai trazer retorno financeiro, é o que vai fazer ele se popularizar. Esse pode ser que esteja produzindo essas músicas inconscientemente sem saber o que ele está fazendo com a mente, com o corpo, com as águas das emoções, os hormônios, as sinapses, os padrões neurais das pessoas. Mas tem sim uns que são muito conscientes do que estão fazendo e fazem o que fazem porque sabe quais são os efeitos, e existe toda uma indústria bastante sombria e oculta por trás disso. Eu não vou entrar nesses méritos, quero focar na ciência e não ficar aqui versando sobre teoria de conspiração, mas eu não quero generalizar. Eu já ouvi músicas de Psytrance incríveis, maravilhosas, que elevaram minha consciência, e eu já ouvi músicas de Psytrance que me colocaram no estado assim de baixeza, de vibração baixíssima, e isso é muito da intenção de quem está produzindo, conscientemente ou inconscientemente. Então, quando nós falamos de fritar, é esse fenômeno onde deixamos a pessoa, o corpo da pessoa, a mente da pessoa no estado de ansiedade, de agitação mental e de estresse fisiológico. E por estresse fisiológico, eu quero dizer estresse do sistema físico, do sistema nervoso central, ok? Para explicar isso, acho que fica melhor exemplificar. Então, deixa eu pegar aqui um instrumento para demonstrar esse fenômeno do fritar ou da hiperestimulação nervosa, que naturalmente depois eu vou explicar os mecanismos fisiológicos que nos faz desejar, ansiar. Bom, peguei aqui um chocalho, peguei também um tambor xamânico. Por que eu peguei instrumentos percussivos? Bom, porque o principal aspecto da fritação está relacionado com a velocidade da batida da música. Vamos entender um primeiro elemento fundamental. O nosso cérebro ele funciona basicamente através do reconhecimento de padrões. O que isso quer dizer? O nosso cérebro está o tempo todo olhando e reconhecendo padrões para entender o mundo ao seu redor. Se ele nunca
aprendeu que isso aqui é um chocalho, ele vai olhar para isso e não vai entender o que é, porque ele não tem um padrão por aprendizado, para, por comparação, ele, opa, eu já vi isso em algum lugar, o nome disso é chocalho. Entende? Inclusive, esse é um chocalho muito poderoso que eu adquiri em Bali. Vocês vão reparar aqui atrás, no meu estúdio, não é um fundo falso, são instrumentos mesmo. Tem vários instrumentos aqui por toda parte, de diferentes etnias. Eu gosto muito de, quando eu viajo para algum país diferente, eu compro um instrumento daquele país, eu adoro. Enfim, então, se eu aprendi que isso aqui é um chocalho, eu tenho um padrão para comparar. Se eu tenho um padrão para comparar, eu entendo o mundo ao meu redor, tá? Então, tendo dito isso, o cérebro ele funciona por observação e sintonização, sincronização com padrões. Quando nós temos batida na música, essa aqui é sempre uma das partes mais marcantes na música, pro corpo e para a mente subconsciente, nós vamos ter um ritmo. Não sei se vocês vão conseguir aí ouvir. Esse é um ritmo basicamente de 80 BPM, 80 a 90 BPM aproximadamente, um ritmo 4x4. Quando você expõe o seu sistema auditivo aos sons, o seu cérebro começa a procurar padrões dentro deste som que está sendo emitido. A batida é o que ele identifica mais rápido como padrão. Porque quando você ouve uma música, se a música está descompassada, o que isso faz com você? Gera desconforto, gera uma sensação de que tem algo de errado naquela música, porque o seu cérebro ele já conhece o padrão harmônico de como uma música deveria ser, e qualquer coisa diferente daquilo vai causar uma dissonância cognitiva. Então vamos supor uma música que ela seja toda zoada, sem ritmo. Percebe? Não é nem música para o cérebro. Gera estranheza. Logo, o cérebro está esperando um padrão. E quando ele espera um padrão, ele sintoniza as ondas cerebrais naquele padrão. Então, quando a gente está numa batida de 80 a 90 BPM, isso é neuroacústica, pessoal. O cérebro ele começa a se mover para estados de onda cerebral mais baixos, mais lentos. Então, 80 a 90 BPM está relacionado, por exemplo, frequentemente utilizado na música clássica, músicas de relaxamento, ou mesmo músicas para induzir ao sono. E quando você está num ritmo mais lento, o cérebro vai desacelerando. Só que o que acontece quando o ritmo começa a acelerar? O cérebro continua identificando padrões e ele continua esperando esses padrões e ele continua se sincronizando, se sintonizando naqueles padrões, aumentando com isso a velocidade, a frequência das ondas cerebrais. Então, enquanto aqui nesse ritmo a gente está em ondas alfa ou até ondas teta ou até mesmo ondas beta, dependendo do ritmo, né? Quanto mais lento, mais baixas as ondas cerebrais. Então, um alfa, um teta divide por 2. Um delta divide por mais 2. Agora, um beta, que é o estado de ondas cerebrais de atenção, alerta, vigília, agitação mental, perigo, ele é de 120 BPM para cima. Se quer aumentar para beta alto, multiplica por 2 ou 1,5. Isso é teoria musical, é neuroacústica. Vai ficar um ritmo mais rápido. A gente vai entrar em 135 BPM para cima, que é o trance, indo para o psytrance.
E aí não tem aquela parte da música do Psytrance que entra na batida firme, com aqueles baixos bem arranjados, bem fortes. O cérebro, ele entra em ondas beta, média, beta, alta, e quanto mais as ondas cerebrais beta estão altas, maior o estado de agitação mental, euforia, ansiedade, estresse no corpo. E o que o sistema do nosso corpo faz quando ele está muito estressado, agitado? Ele procura extravasar isso em algo. Então ele extravasa, por exemplo, em movimento, na dança ou em vícios. Aqui eu estou explicando neuroacústica e a influência da percussão nos estados de consciência. Então, quando eu falei divide por 2 ou multiplica por 1,5 ou por 2, é justamente porque ali em 80 até no máximo 120 BPM você está ali em alfa ou teta. Se você divide por 2, você desacelera. Então, 40 BPM você vai para delta, tá? Agora, se você quer acelerar, você multiplica por 2, por exemplo, o 80, você vai ter 160, você já vai para beta, né? E dá para aumentar a velocidade. E aí entram outros elementos que a gente tem na música eletrônica, que são os drones e os sintetizadores. Eles aceleram ainda mais a atividade cerebral junto com a velocidade ali da percussão, que envolve kicks and drums em geral. Tendo dito isso, vamos compreender também que esse é um elemento fisiológico. Se o cérebro ele vai para estados de agitação mental, de estresse, de ansiedade, de beta médio, beta alto, o corpo acompanha. E o nosso sistema nervoso central ele sai do modo de equilíbrio, de homeostase, para o modo de luta ou fuga, o sistema nervoso simpático. Nesse sistema nervoso simpático, são liberados na nossa corrente sanguínea, no nosso sistema, níveis maiores de adrenalina, de cortisol, de noripinefrina. Isso tem um efeito também no nosso corpo, que vai trazer para a gente a sensação da agitação. Então, a mente arrasta o corpo para esse padrão por conta da influência das batidas. Só que, nos festivais, o que nós temos? Nós temos caixas de som enormes. Então, essas batidas, vocês vão perceber, principalmente no Psytrance, que nós temos os basslines, as linhas de baixo, e a gente tem também os kicks. Eles são bem preenchidos, eles são um som mais bum, 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 bum. Por quê? Esse som, ele bate numa vibração, num nível vibracional que faz também vibrar o corpo por ressonância acústica. Olha só como é que está tudo conectado. Ressonância acústica é quando um corpo que vibra numa determinada vibração, numa determinada frequência, ele encontra o mesmo padrão de frequência num outro corpo e aquele outro corpo começa a vibrar também. Isso ocorre, por exemplo, com os diapasões. Eu não vou conseguir demonstrar aqui, mas se você pega um diapasão de 128 Hz, outro diapasão de 128 Hz do lado, é porque eu não tenho mãos o suficiente para demonstrar aqui, e eu quero demonstrar aqui um arranjo de música de Psytrance para explicar alguns elementos também na tela aqui para vocês. Mas, considerando o diapasão, quando nós pegamos um diapasão, nós... em 128 Hz, por exemplo, outro diapasão em 128 Hz, a gente mantém um sem tocar. Quando você toca o outro, pim, você percebe o outro que tu nem encostou, que nem tocou, também vibrando. Ele começa a vibrar junto. Isso é ressonância. É aquela ideia também, sabe, de quando você grita, já devem ter visto no YouTube, a pessoa gritando ou botando um som na frequência de uma taça de cristal e a taça de cristal quebrando. Isso é o que a gente chama de ressonância. Então, os kicks and drums, né, principalmente do trance, do Psytrance, eles estão numa frequência que vibram na mesma faixa de frequência do corpo. E quando você sente aquele batidão do hip hop, do funk, que são frequências mais
terrais, mais da terra, mais material, você sente isso no corpo também. Por isso que as percussões xamânicas, né, principalmente as africanas, elas também são muito poderosas, porque quando eu toco esse tambor aqui, ó, virado para o meu peito, eu sinto a vibração vindo aqui para o meu corpo. Então, o corpo ele também arrasta as ondas cerebrais. Olha só, a velocidade da batida, o cérebro reconhecendo o padrão. Quanto mais rápida a batida, mais altas as faixas de ondas cerebrais do cérebro, ok? E, naturalmente, o cérebro arrasta o corpo para um estado de ansiedade, de estresse, de tensão. Mas essa vibração também é sentida no corpo dependendo da altura do som. E o corpo começa também a se sentir no estado de agitação, de querer extravasar, de querer pular, de euforia, que arrasta também o cérebro para o mesmo padrão. Então, lembra? Quanto mais rápida, mais alto o BPM da música, logo mais alto as faixas de frequência das suas ondas cerebrais. Quanto mais lenta a batida, mais lento o BPM da música e, naturalmente, mais lentas os estados ou as faixas de frequência de ondas cerebrais. Os sons, eles são muitas vezes, principalmente no trance, no psytrance, dentro de batidas terrais ali, numa faixa de frequência bem gutural, bem bum, 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 que faz reverberar também na caixa de ressonância acústica do corpo, fazendo que também o corpo possa entrar no estado de relaxamento profundo, com aquele som gostoso, ou no estado de agitação, de estresse, de tensão, de altos níveis de cortisol, adrenalina e noripinefrina. E, consequentemente, o cérebro vai junto. É um processo que se retroalimenta. O padrão de batida percebido pelo cérebro arrasta as ondas cerebrais para o padrão, o corpo acompanha, o corpo sente a batida na caixa de ressonância, dependendo do tipo da música e se está sendo projetado em caixas de som suficientemente poderosas, como nos festivais de música eletrônica. Então ele sente também o estado hormonal de humor sendo alterado para um estado de agitação, de confusão mental, de euforia, e ele também empurra o cérebro, as ondas cerebrais para esse padrão. Então está tudo conectado, só que tem mais elementos aí. E é aí que entram os elementos presentes na estrutura dinâmica das músicas eletrônicas, cujo principal objetivo é de manter a pista de dança animada e os ouvintes presos na experiência sonora, como num processo hipnótico de transe, que são os risers, lasers, drones, reverses, build-ups, drops, breaks, sweeps, glitches, white noise, atmospheres, etc, etc, etc. Não sei se vocês já repararam, as músicas eletrônicas, aqueles sons mais sintéticos, feitos com sintetizadores sonoros, aqueles sons tipo ou estes sons, eu estou tentando aqui interpretar eles da melhor forma possível, mas estes sons eles podem gerar uma sensação sensorial no cérebro. Essa sensação ela pode ser uma sensação de massagem, como uma massagem mesmo no cérebro, com a diminuição da tensão neurológica, fisiológica, só que na maioria dos casos, na maioria das músicas do mainstream, do pop, as que estão bombando, a maioria delas utilizam não a diminuição da tensão, mas utilizam sons que aumentam a nossa tensão, ou seja, causam um estado fisiológico e cerebral de maior tensão fisiológica, neurológica, de maior estresse, estimulação, euforia. Então, esses risers, sweeps, etc., eles têm o objetivo de causar um certo nível de agonia, desconforto e agitação mental para criar mais tensão que vai manter a sua atenção no que está rolando na música. Por exemplo, sabem aqueles sons mais irritantes que nos incomodam? Por exemplo, alguém arrastando alguma coisa. Ou um som repetitivo chato, tipo uma goteira. Lembrei de uma outra coisa. Sabe aquele som quando arranha uma lousa, aquele som irritante de arranhar a lousa ou o quadro negro? Pois é.
Até aquele som também, por exemplo, irritante do isopor esfregando um no outro. Então, o fenômeno psicológico que descreve, que explica essas sensações de conforto ou desconforto no nosso cérebro são conhecidos como ASMR e misofonia, ok? A ASMR é, traduzindo para o português, a resposta sensorial meridiana autônoma. É um fenômeno, repito, psicológico. Não estou falando aqui de achismo. A ASMR, ou resposta sensorial meridiana autônoma, é uma experiência caracterizada por uma sensação de formigamento que geralmente começa no couro cabeludo e se espalha pelo pescoço e pela coluna através de um relaxamento desencadeada por estímulos auditivos. Por outro lado, o desconforto e a irritação causados por certos sons podem ser atribuídos a um fenômeno também psicológico chamado misofonia. Misofonia é uma condição em que sons específicos, muitas vezes mais irritantes e às vezes também repetitivos, por exemplo, como uma gota caindo, uma mastigação, arranhar algo, arrastar algo, ou um barulho, um pulso repetitivo, estes sons provocam reações emocionais intensas, como irritação, raiva ou até mesmo ansiedade. Muitos sons destes elementos presentes na música eletrônica, como eu já falei, os drones, razors, risers, lasers, etc., eles são intencionalmente gerados para gerar desconforto, irritação e tensão sutil no nível cerebral, trazendo a sua atenção total para o que está rolando, pois o nosso cérebro, mais especificamente a função da amígdala, tem uma tendência maior na identificação de ameaças, de coisas negativas, de coisas ruins que podem acontecer para nos proteger, afunilando então a nossa atenção para os potenciais perigos ao nosso redor. O cérebro humano ele tem essa tendência maior a prestar atenção mais no negativo. Esse que é o fenômeno conhecido como viés de negatividade. E esse viés é amplamente atribuído à amígdala e à sua função. E os produtores de músicas eletrônicas, eles utilizam estes sons desconfortáveis, ou mesmo entendidos como ameaçadores para o cérebro, porque eu já peguei uns psytrances assim, que eles chamam até de dark trance. Eu já vi também numa linha mais alien, mais alienígena, uns sons que te dão uma agonia, um medo assim absurdo. E isso é utilizado intencionalmente para manter a nossa atenção na música, porque eles sabem, o cérebro ele tem uma tendência maior para prestar atenção no negativo. Então, em alguns momentos da música, eles vão adicionar esses elementos de tensão, esses sons ameaçadores, para que as pessoas tragam a atenção para a música. Então, me permita aqui demonstrar rapidamente esse fenômeno da misofonia. Eu separei um som aqui, deixa eu abrir aqui o meu mixer rapidinho para demonstrar na prática para vocês. Presta atenção nesse som que eu vou colocar aqui, ok? Olha só como é que ele vai construindo, olha. Tu já fica até esperando o drop, né? Cadê? Quando é que vai entrar o drop? Exatamente. Esse é um som misofônico. Ele causa tensão no cérebro. E ele é um som irritante. Ele vai construindo. Os sons naturais, eles seguem um padrão de ondas senoidal, que é ondas mais naturais, orgânicas, suaves. Essas ondas trazem equilíbrio, harmonia para a mente e para o corpo. Mas os sons sintéticos, geralmente eles manipulam essas ondas e criam, por exemplo, ondas triangulares ou até mesmo ondas quadradas e descompassadas, despadronizadas. E esse som, que inclusive eu achei no YouTube como o som mais irritante do mundo,
esse som ele usa as ondas sonoras no padrão triangular, que é um padrão não muito natural e que gera, na verdade, não é nem o triangular, que o triangular ele ainda é mais suave que esse, mas um padrão meio assíncrono, meio quadrado, como uma escada se construindo. E esse padrão de ondas ele gera muita tensão cerebral, ele gera muita tensão no nosso cérebro. Então, deixa eu demonstrar aqui um som mais natural, que é um som que vai gerar, vamos dizer, o ASMR e não a misofonia, como esse som que eu usei anteriormente. O ASMR vai ser um som mais gostoso, que parece que é ali uma massagem no cérebro. Por isso que eu separei aqui para vocês o chocalho. Olha só esse som, como é que ele é diferente. Ele é mais orgânico e traz uma coisa boa para o cérebro. Olha esse aqui também, olha aqui. Esses são tipos de sons que eles seguem a escala senoidal natural padrão. Então, eles vão gerar um fenômeno de ASMR, de relaxamento no cérebro. Então, agora que eu demonstrei isso aqui na prática para vocês, deixa eu colocar o meu fone de ouvido, que eu vou mostrar um projetinho, vou compartilhar minha tela, vou mostrar um projetinho de Psytrance para você entender na prática estes elementos que nos fazem fritar na música eletrônica. Nós vamos analisar uma track de Psytrance com um BPM de 138 BPMs, um compasso de 4x4 mais comum, que é o 4 on the floor, composto todo por uma rica variedade de elementos sonoros, como nós vamos estudar cada um deles. Eu elaborei este projeto aqui, é um projeto de Psytrance, para fins de estudo. Então, esse projeto que está aqui na tela, eu usei como inspiração alguns samples, transições e loops do Paul New Real da Dark Monkey Records, ok? Nós vamos dissecar cada componente entendendo como eles influenciam a neurofisiologia humana, induzindo estados de euforia, tensão e, eventualmente, comportamentos compensatórios. Vamos começar pelos crashes. Deixa eu compartilhar aqui o meu som com vocês e cuidado por conta da altura do som que eu vou colocar aqui, eu não tenho muito controle, então pode ser que o som esteja um pouquinho acima do volume da minha voz, então só fica atento aí para não tomar nenhum susto. Nós vamos começar olhando aqui a composição geral, né, de uma estrutura de uma música de Psytrance. Essa estrutura é específica de Psytrance, mas se aplica também para outros gêneros musicais da cena eletrônica, tá bom? Com algumas características, como por exemplo a redução do BPM, ou outras formas de compasso, como um compasso ternário, dependendo do estilo, fora alguns elementos mais psicodélicos e atmosféricos que a gente vai encontrar mais no Psytrance, com certas particularidades e especificidades, e não vamos encontrar em outros estilos de música eletrônica. No entanto, o Psytrance é a base pela qual nós vamos entender os efeitos fisiológicos e neurológicos no corpo humano, na mente humana, quando sob o efeito ou a exposição a essas certas músicas. Lembrando que isso se aplica a todos os outros gêneros também, tá? Muito disso que a gente vai falar se aplica a todos os outros gêneros musicais, especialmente as músicas eletrônicas. Bom, então vamos dissecar cada um desses componentes. Aqui a gente vai ver, dentro de uma estrutura geral, toda música ela tem como base os elementos percussivos, né? Esse projeto aqui ele está até um pouco desorganizado, que geralmente eu gosto de botar dentro de uma camada todos os elementos percussivos. Eu gosto de organizar em subgrupos, fica mais fácil o visual. Mas como eu fiz essa meio que nas coxas, correndo, para mais fins de estudo,
então eu não elaborei, não organizei da forma que eu costumo organizar meus templates de produção musical. Mas aqui nós vamos observar que nós temos os kicks, nós temos os claps, os drums, open hats, os crashes, que são elementos percussivos, tá? Junto com as linhas de baixo, que também são elementos percussivos. E você vai perceber, o Psytrance ele explora bastante o baixo com várias camadas diferentes, ao contrário de outros estilos musicais. Geralmente, todos os estilos de música eletrônica possuem várias camadas percussivas, né? Camadas de drums. Mas uma característica muito especial do Psytrance são as várias camadas de baixo para dar uma profundidade ao som, fora a própria característica do baixo, das linhas de baixo do Psy. Além disso, nós temos os leads, né, que dá a extensão melódica da música, e temos efeitos, né, como os efeitos atmosféricos e outros efeitos como lasers, risers, drones. Enfim, nós vamos entender cada um desses elementos, começando então pelo crash. Os crashes são os sons de percussão, também fazem parte do subgrupo percussão. E eles marcam frequentemente as transições e picos de energia na música. Você vai perceber que os crashes, eles ficam em momentos de transição da música. Eles atuam como estímulos sonoros que causam uma liberação súbita de adrenalina, ativando a amígdala e o sistema de resposta ao estresse. E esse impacto súbito eleva os níveis de alerta e excitação no sistema nervoso central. Eu vou botar um pedaço da track aqui para tocar, só para vocês terem ideia de onde entra os crashes. Ele já começa aqui com um crash. Eu não vou deixar muito tempo essa música, porque como eu estou utilizando samples, loops de outro produtor, eu não quero que bata aqui nos direitos autorais do YouTube. Mas vou botar um trechinho aqui de 10 segundos para vocês terem uma noção dessa composição. Cuidado com a altura do som aí que vai tocar. Então, vamos entender isoladamente o crash que eu acabei de falar, ó. Este é o som do crash, existem vários estilos, né, e tonalidades, enfim, é um mundo infinito de possibilidades, mas eles são sons que estão dentro do subgrupo de percussão, marcando transições e picos de energia na música, e eles têm um efeito de estímulo sonoro no nosso cérebro, causando uma liberação súbita de adrenalina, ativando a amígdala e o sistema de resposta ao estresse. E isso é para trazer a atenção, o foco da pessoa para o que está rolando na música, tá? E marcar essas transições. Vamos para os risers, né? Temos risers, drones, enfim. Eu vou focar especificamente nesse aqui, que é um riser, mas na verdade um reverse, que também marca a transição e build-ups da música. Esses elementos são elementos dinâmicos na música que aumentam gradualmente em intensidade e frequência, criando uma sensação crescente de expectativa e de tensão. E eles influenciam o sistema límbico, particularmente também a amígdala e o núcleo accumbens, que são áreas associadas à antecipação e recompensa. E esse efeito de build-up mantém o ouvinte em um estado de excitação constante, mais focado na música e aumentando a liberação de dopamina e de cortisol. Olha, esse aqui em específico é um som misofônico, como eu já tinha explicado anteriormente. É um som que ele gera um certo nível de desconforto para atrair a sua atenção para a música e criar tensão para o build-up que vai entrar com os kicks como um break, tá? Então vamos isolar esse som aqui para vocês ouvirem. Percebe como ele tem uma ação no seu cérebro, uma coisa que causa um certo nível de foco, de atenção, mas também de desconforto?
Então é um som misofônico, né? Ele causa um certo nível de desconforto, de excitação no seu cérebro. Seguindo aqui, nós temos os kicks, né? Que são a base aqui do Psy, seguem num ritmo mais frenético comparado com outros estilos musicais da cena eletrônica, e eles são, vamos dizer, feitos de maneira polirrítmica, com os baixos dando aquela coisa mais acelerada que o Psytrance tem de grande característica marcante. Então nós temos aqui os kicks, né? E os kicks, ou batidas graves, em camadas, fornecem uma base rítmica sólida e intensa. E essas batidas repetitivas e profundas sincronizam-se com o ritmo cardíaco e respiratório. E daí ocorre um fenômeno conhecido como arrastamento de ondas cerebrais. E esse arrastamento, geralmente, acima de 120 bpm, leva o cérebro a estados de alta excitação, promovendo a hiperestimulação, aumentando a ansiedade, a tensão, o estresse, a euforia, porque é o objetivo dessa música, deixar a galera eufórica na pista, pulando, mas isso também afeta os níveis de estimulação sensorial, de ansiedade e de estresse. E essa música, claramente, como vocês vão ver aqui no canto superior esquerdo, ela está em 138 BPM, no ritmo, no compasso 4x4, 4 on the floor. Então vamos isolar aqui o elemento do kick para vocês ouvirem ele. Se você ficar ouvindo esse som por tempo suficiente, você vai perceber o seu cérebro entrando num estado de transe. Ou seja, seu cérebro está sofrendo uma estimulação auditiva que altera as frequências cerebrais. E nesse caso, 138 BPM, como eu já mostrei aqui no canto superior esquerdo, está ligado com ondas beta. Beta é o nível de ondas cerebrais do estado de alerta, de vigília, de excitação, de atenção, ok? Então, aqui o kick ele vai trazer esse arrastamento das suas ondas cerebrais, e esse ritmo aqui não deixa de ser uma batida binaural, mais especificamente isocrônica, com pulsos que são direcionados para o seu sistema auditivo, que são interpretados pelo seu cérebro, e o seu cérebro ele vai se sintonizar naquele mesmo nível de velocidade em relação às suas ondas cerebrais, né? Então, o cérebro vai captar o estímulo sonoro, interpretar como ondas sonoras e igualar, porque o cérebro funciona à base de observação de padrões, então ele vai se igualar com o padrão das ondas sonoras, ficando assim suas ondas cerebrais em beta. Então, tá aí o kick. Bom, vamos então para os claps. Os claps, que são os elementos que adicionam um aspecto percussivo, agudo, complementar ao kick. E eles ajudam a manter o ritmo e adicionam clareza aos transientes sonoros, mantendo assim o ouvinte engajado e alerta no que está rolando no som. Os claps ativam a resposta de orientação do cérebro, que é um mecanismo de atenção automática para novos estímulos auditivos que estão acontecendo. Então, clap, ele é complementar ao kick e ele meio que mantém a sua atenção no que está rolando na música. Vamos lá para o clap, então, isoladamente aqui, ó. Percebe que ele é um elemento percussivo mais agudo comparado com o kick, que é um elemento percussivo grave. Um complementa o outro. Quando você bota os dois para tocar, eles ficam mais ou menos numa pegada tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss, tá? Então, isso é a base que vai fazer também o arrastamento das suas ondas cerebrais, porque você percebe, o clap ele bate com o segundo kick. Então, ele está alinhado
mesmo porque se ele ficasse desalinhado, ia causar um desconforto e a música ia parecer zoada, não ia parecer música para o teu cérebro. Então, como o seu cérebro ele trabalha observando, olha só, observando padrões, a música, a base percussiva está dando exatamente o que o teu cérebro precisa para se sintonizar e arrastar as ondas cerebrais, que é um padrão observável. Ele consegue prever o que vai ver, ele consegue prever esse padrão e assim ele se sintoniza em termos de ondas cerebrais nesse mesmo padrão. Lembrando que 138 BPM está ligado à excitação, à ansiedade, à alerta, a modo de luta ou fuga, tá? Ondas beta, baixo, média e alta. Seguindo aqui, nós vamos ter elementos percussivos como os drums e open hats. Eles estão mais ligados a sons de bateria ou cimbais abertos e fechados, que vão adicionar uma complexidade rítmica, criando variações e polirritmos que podem aumentar ainda mais a excitação cerebral. E aí a constante mudança e complexidade sonora que essas duas camadas aqui de drums e hats adicionam, isso vai exigir do seu cérebro uma maior atividade cognitiva, ativando redes neurais relacionadas à atenção e processamento auditivo, te mantendo preso ali no que está rolando na música e também alterando as suas ondas cerebrais para este padrão de excitação, de euforia, de energia, mas também de ansiedade, tensão e estresse. Vamos isolar aqui, então, o drums. A gente percebe um drum em polirritmo. Se você reparar, não sei se você está com fone de ouvido, ele está utilizando um efeito chamado ping-pong. Então ele fica pulando do canal auditivo esquerdo para o direito. Esquerdo, direito, esquerdo, direito. Isso faz uma experiência hipnótica psicodélica. Então ele fica dando uma volta na tua cabeça e também soma com o ritmo do kick e do clap para arrastar suas ondas cerebrais para níveis de hiperestimulação do sistema nervoso central de ondas beta. Vamos aqui para o open hat, também isolado. Ele vai bater fora do ritmo, ele também é um polirritmo, então ele vai bater fora do kick e do clap, mas sempre dentro de um ritmo. Agora vamos analisar todos esses elementos juntos para você observar. Existe um certo caos ordenado, mas que causa um certo nível de atenção, foco na música, mas puxa para um nível de euforia, estimulação e até ansiedade. Seguindo na linha, a gente vai ter elementos ou efeitos psicodélicos que estão ligados à misofonia. São efeitos sonoros distorcidos que podem induzir a misofonia, gerando um desconforto e irritação. E esses sons vão ativar a amígdala, responsável pela resposta emocional, e assim aumentar os níveis de ansiedade, tensão, euforia e estresse. O problema é que a exposição prolongada a esses sons pode sobrecarregar o seu sistema nervoso central, levando a uma necessidade de liberação das tensões acumuladas através da música. Por isso que quando você está ali numa rave 10, 15, 20, 24 horas tocando a mesma música, o seu corpo vai pedir que você extravase aquela energia. Então as pessoas vão ali fritar, dançar e muitos também vão recorrer a certas substâncias e a gente vai falar isso mais para frente. Então vamos olhar aqui no ponto de vista técnico esses elementos, né? Temos esse aqui. Temos esse outro aqui. E temos esse outro aqui, ó. Percebe?
São efeitos sonoros, sintéticos, distorcidos e psicodélicos, gerando um certo nível de estimulação, agitação, desconforto e irritação que vai criar a tensão necessária na música. Vai criando essa tensão na música, a tua atenção vai ficar ali na música. O teu cérebro vai ficar na música. O que isso faz? Com que você quase entre num transe hipnótico mesmo. Essas músicas, elas são feitas para serem hipnóticas. Isso é importante a gente observar, tá? E aí a gente vai ter também, eu até já me adiantei aqui nos átimos, que são sons atmosféricos psicodélicos, que criam também uma paisagem sonora imersiva. E eles agem através da resposta sensorial meridiana autônoma. E elas são projetadas para engajar o cérebro em um estado de atenção dividida, envolvendo o seu sistema parasimpático e o sistema simpático simultaneamente. E este efeito pode levar a estados alterados de consciência e também despersonalização, promovendo momentos de relaxamento e excitação. E essa entrada em relaxamento e excitação é o que vai te manter como um zumbi na pista, literalmente. É isso, né? Eu tô falando zumbi, pode parecer até pejorativo, mas tu fica lá na pista, engajado, e tu dança horas e não vê, porque realmente isso aqui é pensado para isso, a música é pensada para isso, e agora você está entendendo do ponto de vista técnico e científico de como ele age no seu corpo. Técnico no conceito musical da produção dessas músicas e científico no conceito fisiológico ou de estimulação neurofisiológica. E aí a gente vai para as camadas de baixo, né? Bass. As camadas de baixo fornecem uma base vibrante potente que vão ressoar com as frequências do corpo por estimulação sensorial, caixa de ressonância acústica no seu corpo, criando um efeito de massagem tanto no seu corpo como também cerebral. E elas vão influenciar a produção de endorfinas e dopaminas, contribuindo para a sensação de prazer e euforia. No entanto, a intensidade prolongada vai levar à fadiga sensorial e também ao estresse sensorial. Então vamos olhar aqui o baixo, vocês vão perceber, ele tem várias camadas, e o baixo do Psytrance, ele não é muito melódico, ele é repetitivo. Então vamos analisar aqui um pedaço. Percebe? Ele dá um elemento acelerado para a música que vai combinar ali com o kick, claps, e vai trazer as suas ondas cerebrais para beta. Vamos analisar essa parte um pouquinho mais melódica, mas nem tanto melódica. Lembrando que o baixo da música eletrônica, em específico o Psytrance, ele é feito para ser hipnótico mesmo e vibrar na caixa de ressonância do corpo. Porque as camadas superiores que nós analisamos, se você ver bem friamente aqui, eles estão agindo no teu cérebro. Mas essas camadas inferiores ligadas ao baixo vão estar agindo junto com o kick também no teu corpo, por ressonância acústica, batendo no teu corpo. Então vamos analisar essa linha aqui de baixo. Percebe um som nada orgânico, um som sintético, bem distorcido, complexo? Pois é, ele é feito intencionalmente para isso. Vamos ver essa outra linha aqui. Opa, peraí. Ó, isolar ela. Então, também, né, naquele padrão rítmico para trazer suas ondas cerebrais. Vamos analisar esse aqui também. Vocês vão ver, não tem muita variação, porque ele é feito mesmo para fins de transe hipnótico. E quanto mais padronizado o padrão, maior a hipnose. A linha é a mesma, a estrutura é a mesma do baixo, só que com uma distorção diferente. Vamos para a quarta linha aqui de baixo. Também a mesma estrutura. Opa, deixa eu isolar aqui. Com uma distorção ligeiramente diferente, tá? Vamos aqui analisar também essa última linha aqui de baixo. Estamos analisando cada elemento da música. Percebe? Exatamente o mesmo padrão. Se você fica só ouvindo esse barulho sozinho, de olhos fechados, tu vai perceber uma alteração da tua consciência quase que imediata, tá? Vamos agora
para os sintetizadores ou leads, a parte que dá a estrutura melódica da música no Psytrance, tá? Essa é uma música bem simplória, como eu disse, para fins de estudo. É um projetinho bem simples mesmo para demonstrar os principais elementos do Psytrance que vão ter efeitos neurofisiológicos sobre você. Então, aqui nós vamos ter um sintetizador com um arpeggiator, que vai adicionar essa linha melódica, repetitiva e hipnótica para a música também. Vamos isolar ela e ouvir. Esse elemento ele vai ter uma estimulação direta no teu córtex pré-frontal e as áreas de processamento auditivo vão promover assim um estado de transe e hiperfoco na música. E esse padrão repetitivo vai te induzir para um estado de sobrecarga sensorial se a exposição for prolongada, mas ele também pode trazer uma coisa muito boa no começo ali que vai te manter preso na música e na pista, que é a sensação de entrada no estado de fluxo. É como uma massagem hipnótica com padrões de arpegiadores gerando ali essa estimulação cerebral. Vamos ouvir todos os elementos juntos agora, que a gente analisou cada um separadamente. Eu confesso, eu tenho bastante conexão com o meu corpo, afinal, né, como produtor desse tipo de música, a sensibilidade desse tipo de música, não, de música em geral, a minha sensibilidade sonora ela é muito maior do que as pessoas comuns. Então, quando eu me conecto com as primeiras harmonias e melodias da música, eu já sei o que ela quer dizer para o meu corpo, e eu já sinto no meu corpo. Só que essa aqui é a minha experiência individual pessoal. Mas essa música aqui, quando eu ouço ela, me dá vontade de sair pulando e correndo, entende? Então, é para isso que essas músicas são feitas. E aí a combinação desses elementos sonoros vai criar um ambiente de hiperestimulação do seu sistema nervoso central. A alta excitação, juntamente com a liberação constante de hormônios do estresse, como o cortisol, a adrenalina, norepinefrina, pode levar a estados de ansiedade e tensão acumulada. Para muitos, a busca por liberação dessas tensões resulta em comportamentos compensatórios, como o consumo de álcool, drogas ou outros vícios. E esses comportamentos, na verdade, são uma tentativa do seu corpo de regular o estado emocional, extravasar aquele conteúdo de estresse, de tensão emocional, para alcançar um alívio temporário de toda essa sobrecarga sensorial, neuronal e emocional, tá? Então, este é um elemento bastante interessante na composição dessas músicas que a gente vai compreender, né, de maneira mais aprofundada os efeitos que eles vão causar sobre nós. Então, entender os efeitos neurofisiológicos desses elementos sonoros, dinâmicos, na música eletrônica como um todo, sendo Psytrance, pelo próprio nome Psy, de psicológico, de hipnótico, ele vai ser muito mais gritante, é claro, né? Mas a análise do Psytrance é crucial para a gente compreender como todas as músicas, porque o Psytrance ele faz isso de maneira gritante, ele não esconde, vamos dizer assim. Ele faz de uma maneira assim que fica impossível de você ignorar. Os outros fazem da mesma maneira, mas de uma maneira mais sutil. Então, compreender a estrutura do Psy vai ser importante para você compreender como a música eletrônica como um todo pode alterar os estados de consciência e também influenciar comportamentos ligados a compensar aquela tensão através do consumo de substâncias diversas. E ao reconhecer esses impactos, nós podemos explorar maneiras mais saudáveis e conscientes de lidar com a excitação do seu sistema nervoso central, com a neuroestimulação do seu cérebro
e o estresse e a tensão, a euforia induzidos pela música, promovendo assim para você a capacidade de escolher e buscar experiências mais equilibradas e enriquecedoras. Então, assim nós chegamos ao final desta masterclass longa, profunda, porque não dá para abordar isso de uma maneira simplória. Eu quis realmente fazer algo mais completo possível. Naturalmente, ainda se torna impossível esgotar o assunto. Existem vários outros elementos que eu poderia aprofundar, mas foquei aqui nos principais e mesmo assim aí estourando 1 hora, né, de duração. Então, nós chegamos ao final dela, onde nós mergulhamos profundamente na análise dos elementos dinâmicos, neurais, fisiológicos e também de arranjo das músicas eletrônicas e os seus impactos no nosso ser, no nosso estado de sentir, no nosso estado mental. Ao longo dessa jornada, nós vimos como cada elemento sonoro, desde os crashes aos risers, dos kicks aos efeitos psicodélicos, como tudo isso pode influenciar o nosso estado de consciência, muitas vezes nos levando a estados de euforia, tensão e ansiedade que vão nos levar a comportamentos compensatórios para extravasar essa energia. E os comportamentos compensatórios, ou melhor, as válvulas de escape, vão ser sempre em direção às substâncias, na grande maioria das vezes. Sem querer generalizar, vão ter pessoas que vão se entregar ali à pista de dança, vão curtir e vão extravasar essas energias no movimento. Mas não é o que acontece com a maioria. Enfim, para os amantes dessa música, é realmente crucial reconhecer que a busca constante por estímulos intensos pode nos manter presos em um ciclo de excitação e estresse. Este ciclo pode parecer uma fuga, mas vai nos levar a um aprisionamento em comportamentos compensatórios, como o uso de substâncias, como a entrega a certos vícios para aliviar a tensão acumulada, o estresse acumulado. Então é essencial refletir sobre as escolhas que estamos fazendo e como elas afetam a nossa saúde mental e emocional. A lei da causa e efeito está sempre em jogo. O que consumimos e como reagimos a isso moldará a nossa realidade no futuro a curto, médio e longo prazo sempre. As consequências de nossos atos são implacáveis, então lembre-se disso, lei da causa e efeito. Para os produtores de música eletrônica, de psytrance ou de qualquer linha da cena eletrônica, a responsabilidade é ainda maior. Criar música não é só uma expressão artística, é um ato poderoso que pode tanto expandir quanto aprisionar consciências. Então esse vídeo é uma chamada para a responsabilidade através da conscientização, porque sem conhecimento a gente segue a manada, só segue o que está no pop, o que está no mainstream, sem questionar. Então é fundamental para cada um de nós questionar o sistema, entender as motivações do sistema e sair do efeito manada, que muitos estão só seguindo a manada, sem saber por que estão produzindo a música do jeito que produzem, como produzem. Então, esse vídeo é um convite para você, com conhecimento agora, questionar o sistema, sair desse efeito manada, que muitos chamam de hype ou trend, tá? A minha grande questão aqui que eu quero lançar para você é: você quer ser mais um no meio da multidão, fazendo mais do mesmo, o que todo mundo está fazendo sem questionar? Ou você deseja realmente se destacar? Por mais que as suas intenções sejam as melhores, elas de nada valem se você não pensa nas consequências de cada escolha sonora que você fez e faz e, acima de tudo, no impacto que isso pode causar na vida das pessoas. E de verdade, isso vale para qualquer tipo de música. Lembre-se, como diz o ditado popular, o inferno está cheio de boas intenções. Não que você vai para o inferno por causa disso, eu nem acredito no inferno nessa concepção. Mas pense e reflita. Será que estamos apenas alimentando um sistema que opera dentro de estimular nos indivíduos uma necessidade incessante por mais, consumir mais estímulos,
aprisionando as pessoas em vícios e compulsões? Ou estamos criando algo que realmente liberta e eleva a consciência dos nossos ouvintes, dos nossos fãs? A lei da causa e efeito vale para todos e haverão consequências. Você acredite em karma ou não, esta é a lei universal. Você colhe aquilo que planta. A música tem o poder de transformar, de elevar e de libertar, mas também pode ser usada para aprisionar, para estagnar, para manter consciências num baixo nível. Reflita nisso. Então, esse é um convite a todos. Vamos usar esse poder de forma consciente para transformar, para elevar, para libertar. Vamos criar e também, para quem curte, consumir música que não apenas excite, mas que também cure e expanda a consciência. Ao invés de seguir cegamente, vamos questionar, inovar e buscar uma verdadeira conexão com a nossa essência. De verdade, meu objetivo com este vídeo não é de forma alguma generalizar dizendo que todas as músicas eletrônicas são feitas com esse objetivo, e nem muito menos crucificar e demonizar a cena da música eletrônica, da qual eu também faço parte. Esta masterclass foi feita, na verdade, para abrir os olhos à luz da ciência e do conhecimento musical, para fazer você, com informação agora, questionar, porque conhecimento é poder. Creio que não existe nenhum vídeo com esta profundidade em nenhum lugar das redes sociais, quiçá do mundo em outras línguas, falando de maneira tão aberta sobre esses elementos obscuros da produção musical. E confesso que me foi necessário tomar uma grande dose de coragem para expor estes elementos um tanto quanto secretos dentro da cena eletrônica, porque quem conhece não fala sobre. Quem conhece o dark side, o lado obscuro da coisa, não fala, porque está mal intencionado. Então, por favor, se você viu este vídeo até o final, como conhecimento é poder, empodere outras consciências compartilhando este vídeo. Se este conteúdo foi útil para você, deixa seu like e comente aqui, pois eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu tenho certeza que esse conhecimento, esse conteúdo vai atrair muitos haters, mas eu não tenho medo deles, já estou acostumado. Mas aqui fica o alerta, se você vê qualquer hater comentando neste vídeo, você já tem informações suficientes para saber a motivação oculta por trás de suas palavras. Se você está pronto para dar um passo além e explorar formas de expandir sua consciência de maneira saudável e elevada, convido você a conhecer práticas de breathworks, de respiração, de meditação com músicas eletrônicas conscientes. Através dessas práticas, nós podemos sim atingir estados elevados de êxtase neurosomático, estados de fluxo, libertando-nos das amarras da matrix de controle e realmente despertando para uma nova e melhor realidade. Então, se você tem interesse em mergulhar nesse mundo dos breathworks com músicas eletrônicas, clique no link na descrição deste vídeo ou nos cards deste vídeo para se juntar a nós nesta jornada transformadora que eleva, desperta, ilumina consciências. Vamos juntos criar e viver uma experiência profunda de muito som e práticas somáticas. Expanda a sua consciência e liberte-se clicando no link da descrição do vídeo. Gratidão à palavra pela sua atenção até aqui e lembre-se sempre, somos todos um. Até mais.